e chamar agora o doutor Eliomar da Silva Pereira, delegado de Polícia Federal, mestre em Direito, professor da ANP, que falará sobre a devida investigação criminal. Só corrigindo, é mestre em Ciências Policiais no Instituto de Portugal, representado aqui pelo professor Dr. Manuel Valente. Senhores, para agradecer a presença e a paciência de vocês, eu serei breve. E, para tanto, vou me limitar a ler o texto, para não me perder em divagações, espero não ser enfadonho. Com o tema devido à investigação criminal, pretendo tratar do inquérito policial como processo penal preliminar. O inquérito policial é considerado mera peça informativa pela doutrina processual penal brasileira, embora a todo momento surjam mais interessados que pretendem assumir a titularidade da investigação criminal. Para ficarmos com alguns exemplos, cite-se o MP, Ministério Público, as Polícias de Segurança Pública e, mais recentemente, ainda de forma velada, os peritos criminais. Qual a razão disso, afinal? Eu tenho algumas hipóteses que gostaria de discutir nesse congresso e lançar como linhas de desenvolvimento sobre o tema. Preliminarmente, devemos entender a investigação criminal, que a investigação criminal é não apenas uma forma de saber, de conhecimento, mas, sobretudo, uma forma de poder, de exercício da autoridade estatal. E quem não quer mais poder? Quem não quer concentrar em sua competência o maior poder de decisão? O problema é que, sob essa perspectiva, as autoridades policiais tendem a discutir a titularidade da investigação como uma forma de barganha política. Proponho que é necessário que tenhamos em mente um objetivo mais louvável e razoável. Nesse sentido, proponho que tratemos a investigação criminal como uma questão de justiça processual, como forma de processo penal em que se devem discutir, antes e acima de tudo, questões que concernem aos direitos fundamentais. Se dessa abordagem pudermos colher vantagens funcionais, tanto melhor, mas que não sejamos seduzidos apenas pelas vantagens pessoais, sim pela vantagem coletiva que dela podemos extrair. Com essa premissa, quero lançar uma questão provocativa. Em que momento o inquérito policial deixou de ser considerado processo penal? Como é possível que um instrumento jurídico previsto no Código de Processo Penal, em que a exposição de motivo diz expressamente que é uma instrução preliminar, tenha perdido essa natureza para se tornar mera peça informativa? Sobretudo quando observamos que, na prática, quase nunca se procede sem uma investigação preliminar, na qual as medidas processuais mais graves aos direitos fundamentais são procedidas. Em sentido totalmente inverso à evolução do processo penal brasileiro, podemos observar alguns exemplos pelo mundo. Na Espanha, Henrique Bacigalupo adverte que está atualmente superada a antiga concepção que reduziu o processo penal ao juiz oral. Em Portugal, o Código de Processo Penal prevê o inquérito como primeira fase do processo penal, e o penalista Germano Marques da Silva fala em processo penal preliminar que abrange o inquérito. Na Itália, fala-se em sujeitos processuais, entre os quais figura a Polícia Judiciária como participante do processo penal. Luiz Ferrajoli chega a afirmar expressamente que existe uma esquizofrenia da ciência jurídica com uma bizarra hierarquia nobiliárquica entre ramos do direito, que negligencia a existência de um verdadeiro direito processual de polícia. Pois bem, com base nessas considerações preliminares, proponho que passemos a tratar o inquérito policial como processo penal preliminar e falemos de uma devida investigação criminal na linha de discussão da justiça processual e do devido processo penal. Proponho que, a título de problemas fundamentais, passemos a discutir duas questões, quais sejam o problema da autoridade investigante e o problema do método de investigação. Em relação à autoridade investigante, os modelos jurídicos de investigação costumam se organizar em torno de três autoridades: o juiz, o Ministério Público e a polícia, que se relacionam das mais variadas formas, dando origem a sistemas jurídicos diversos. Nossa hipótese é que, nas sociedades organizadas como Estado Democrático de Direito, em que os direitos fundamentais atuam como limites do poder estatal, a investigação criminal justa não deve ser procedida por juiz nem por Ministério Público, mas pela Polícia Judiciária exclusivamente. Vejamos as razões. O juiz não deve proceder à investigação criminal porque é o órgão julgador final, devendo manter-se limitado a avaliar as oposições entre as partes. Essa parece ser uma aquisição da história do processo penal.
pôr-se à frente da investigação seria antecipar o julgamento final com juízos preliminares, unilaterais, acerca do crime e sua autoria. No mais, alguém precisa estar a meia distância do conflito para assegurar os direitos fundamentais, e nesse caso excluído do julgamento final. O Ministério Público é essencialmente parte processual. Como advertia Francesco Carrara, dê-lhe o nome que quiser. Se assumir a direção da investigação, ele não passará de um novo inquisidor. As palavras de Francesco Carrara. Esta percepção parece renascer em alguns países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, onde se constata que o processo praticamente se decide antecipadamente na investigação pelo Ministério Público. Nesse sentido, Klaus Roxin e Henrique Barçagalupo. Portanto, não basta dizer que o papel constitucional do Ministério Público é assegurar o cumprimento da lei, pois todos os funcionários do Estado estão obrigados ao mesmo. O que está em questão é a necessidade de separar as funções do poder para garantir que se mantenha dentro da lei. Em síntese, não se pode legislar acreditando na bondade do poder. Ademais, a única forma de assegurar o princípio da igualdade de armas é manter o Ministério Público sem condição de interferir no resultado da investigação e somente lhe conferir poderes relativos à investigação em igualdade de condições com o representante da defesa. Daí encontramos modelos de investigação que têm previsto o Ministério Público de Defesa ou a investigação defensiva, que já foi citada nesse painel. Nessa linha, Luiz Ferrajoli sustenta que, na lógica do Estado de Direito, as diversas funções de polícia deveriam estar separadas. A atividade investigativa deveria ser exclusivamente realizada pela Polícia Judiciária, que devem ter suas autoridades as mesmas garantias de independência assegurada ao Poder Judiciário, da qual deveria exclusivamente depender. Em outras palavras, depender organicamente, mas funcionalmente independente. Ora, esse parece ser um modelo mais justo de investigação criminal, mas temos o problema de não encontrá-lo nem mesmo no sistema brasileiro que tem a Polícia Judiciária à frente das investigações. E sustentar esse modelo, no caso da Polícia Federal, implica abrir mão de alguns interesses institucionais que não desejam ver a Polícia Federal dividida. Quantos estão dispostos a sustentar esse modelo de divisão do poder como hipótese de investigação criminal justa? Polícia Judiciária exclusiva, sem funções administrativas. Arrisco dizer que poucos aceitariam isso, e por isso andamos a girar em torno de razões que não conseguem justificar o discurso da polícia na manutenção do inquérito policial. Mas um dia teremos que pensar seriamente nessa hipótese. Acho que ganhamos mais se pudermos entender a dimensão política desse problema, para além de nossos anseios particulares, e começarmos a discutir a sério esse problema com a comunidade jurídica nos termos aqui postos. Em síntese, devemos entender os motivos pelos quais a investigação criminal não pode estar nas mãos do órgão de acusação e assumi-los, ainda que não venham em nosso favor absoluto. Sobre o método, problema do método de investigação. Tradicionalmente, no Brasil, as discussões acerca da investigação criminal têm se desenvolvido exclusivamente em torno do problema da autoridade investigante. Nesse contexto é que surgiu o tema dos poderes investigatórios do Ministério Público. Trata-se de uma limitação indevida dos problemas fundamentais da investigação criminal, como a dizer que basta mudar a autoridade que os problemas se resolvem. Ou pior, que basta extinguir o instrumento jurídico formal do inquérito, que o problema do conteúdo da justiça na investigação estará resolvido. Que dizer disso tudo? Que não passam de sofismas, falácias de uma retórica ideológica. Minha hipótese é que estabelecer a autoridade investigante adequada é uma condição necessária, mas não suficiente para uma devida investigação. E que não é a forma jurídica da investigação que precisa ser modificada, mas seu conteúdo normativo. Para o investigado, seja qual for a autoridade, seja qual for o instrumento processual, o importante é que eles sejam garantidos direitos. Mas que, sobretudo, não tenha a investigação criminal condição de predizer o julgamento final pela condução da parte acusatória. Essa parece ser uma hipótese não facilmente demonstrada, mas eu, pessoalmente, senti-me melhor investigado por quem não seja parte posterior no processo. Mas desde que a investigação tenha limites. Afinal, somente assim a investigação criminal pode ser uma instância preliminar de garantia contra o processo temerário. Os limites de que falamos se devem observar em 3 fases: na abertura da investigação, na sua conclusão, na sua condução, e na sua conclusão. E em todas elas, dever-se ter em mente que a investigação criminal não se destina à acusação, mas à busca da verdade, seja qual for o proveito que dela tem a acusação. De tal forma que nela se realize também a justiça processual. Em síntese, que se pense o devido processo penal desde a investigação criminal. Quanto à abertura da investigação, a parte acusatória não deveria ter poderes irrestritos de determinação do início da investigação, sem uma instância de controle acima dele.
Em suma, o Ministério Público não deveria ter poder de requisitar a abertura de inquérito sem possibilidade de autoridade investigante questionar sua razoabilidade, segundo alguns critérios. Quanto ao desenvolvimento da investigação, seja qual for a autoridade investigante, a investigação deveria se estruturar segundo o princípio da proporcionalidade, em que a limitação de direitos fundamentais como meio esteja em consonância com a obtenção de provas como fim, em uma relação de adequação e necessidade. Sobretudo, embora não se deva falar em contraditório, dever-se considerar sempre a possibilidade de defesa, ainda que diferida, proporcional à limitação de direitos sofridos quando atinge a liberdade ou a propriedade. Esta, aliás, nos parece ser a essência do devido processo legal em um sentido substancial, independente da instauração formal do juízo. Mas essas questões nos exigem discussões aprofundadas que não pretendo prolongar nessa palestra. Mas quero consignar uma tese com sustento para suscitar discussões futuras. Qual seja, nenhum modelo de investigação pode excluir o método inquisitivo totalmente, pois sempre será necessário, em alguns momentos de investigação, proceder inquisitivamente, o que quer dizer de forma unilateral, sem contraditório efetivo imediato. Basta entendermos que, mesmo no processo civil, são necessárias medidas inauditas altera partes. E tanto faz que sejam procedidas por juiz, será sempre medida inquisitiva, decidida unilateralmente sem contraditório imediato, embora sempre se deva prever o contraditório diferido, sobretudo no processo penal. Quanto à conclusão da investigação, é essencial que se entenda o ato de indiciamento como primeiro passo na restrição dos direitos fundamentais, razão pela qual deve ser motivado, justificado pela autoridade investigante. Mas, sobretudo, é fundamental que o ato formal de indiciamento não seja condição de defesa pelo investigado, como acontece em alguns sistemas jurídicos. Por fim, para concluir a palestra, peço que essa proposta de modelo de investigação criminal justa seja considerada como uma conjectura, mera hipótese normativa, que pode ou não ser realizável. E gostaria que, entre as autoridades policiais, se considerasse essa proposta como uma linha possível de discussão jurídica na construção de um modelo de investigação criminal melhor, que pode contribuir para a formação de um devido processo penal. Acredito seriamente que um dos caminhos dignos da carreira jurídica de delegado de polícia seja empenhar-se na construção doutrinária de uma melhor investigação criminal de forma sincera, não apenas do ponto de vista pessoal, mas social e coletivo. Assim, estaremos tentando resolver uma parcela de problemas da sociedade, como dizia o filósofo Karl Popper, sempre em busca de um mundo melhor. Obrigado pela atenção e paciência. Boa noite.